Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Nós vamos trabalhar dois temas nessa tarde. O primeiro vai focar nos mitos e nas verdades a respeito do sistema de células. Claro, no que se refere a crescimento, a multiplicação, tá? Então, mitos e verdades é o que a gente vai ver agora. E no segundo momento, nós vamos falar das lições de Lucas 5. E aí eu vou trabalhar um assunto que é tema de um livro, um clássico, posso dizer assim, mais de 100 anos, que é A Alma de Todo Apostolado, de um monge que viveu no início do século passado e com essa obra influenciou a vida de muita gente grande dentro da igreja, tratando da espiritualidade, da vida contemplativa, da vida eucarística, do espírito de sacrifício, de uma vida de oração como centro da fecundidade para todo o trabalho apostólico na igreja. Então agora mitos e verdades e depois lições de Lucas 5. Queria começar só com um versículo, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Atos 9, 31. Agora são 2h30, nós vamos até 3h30 conduzir o assunto. A gente faz uma parada, abre para partilhas também. Atos 9, 31. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga curso bíblico. Está precisando, né, irmão? Atos 9, 31. A igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se consolidava e andava no temor do Senhor, e com a ajuda do Espírito Santo crescia em número. Vou repetir. A igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se consolidava e andava no temor do Senhor, e com a ajuda do Espírito Santo crescia em número. Amém. Este é um dos muitos versículos bíblicos nos Atos dos Apóstolos que tratam do crescimento da igreja. Começa tudo em Atos 1,15, quando Lucas diz que havia mais ou menos 120 pessoas reunidas esperando o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. E Atos 2:1 é o Pentecostes, com mais ou menos 120 pessoas. Atos 1,14 diz que entre essas pessoas estavam uma que era muito especial para Jesus e é muito especial para a igreja. Está fazendo aniversário hoje, a Virgem Maria. Entre elas estava Maria, mãe de Jesus. A igreja recebe o Espírito Santo em Pentecostes e Maria já estava ali presente como madrinha da igreja que a levou para ser cheia do Espírito Santo em Pentecostes. Amém? Ela já era repleta da graça do Espírito e ela levou a igreja para Pentecostes. E a igreja ali em Pentecostes ela é manifestada ao mundo, às nações, e a largada da evangelização se dá ali em Atos 2 com mais ou menos 120 pessoas. Ainda no capítulo 2 de Atos, Pedro faz uma pregação e as pessoas dizem: olha, o que a gente tem que fazer para aderir a essa vida nova, essa graça, essa salvação? E Pedro diz: vocês têm que se arrepender, têm que crer, ser batizado. E diz o texto que naquele dia mais ou menos quantas pessoas foram batizadas? 3.000. Está ali no capítulo 2 dos Atos, 41.
você passa para o capítulo 4, você já vai ver a igreja elevando o número de 3.000 para 5.000. Atos 4:4. E depois outros textos dizem que uma multidão de pessoas ia aderindo à fé, homens e mulheres, gente simples, leigos e também sacerdotes judeus iam aderindo à fé. Atos 6, por exemplo, 6:1, 6:7. Aí em Atos 9 está aqui, a igreja ia se consolidando, a igreja ia avançando, e a assistência de quem a fazia crescer em número? Do Espírito Santo. E aí, a gente vê no texto que a igreja estava em vários lugares, na Judeia, na Galileia, na Samaria, ela estava no temor do Senhor, e o Espírito ia ajudando com que ela crescesse em número. Em Atos 12 diz que a palavra ia se espalhando, em Atos 13 diz que a palavra ia se espalhando, em Atos 16 vai dizer novamente que o Espírito fazia a igreja crescer em número. Quem fez ano da transição, jornada Católicos em Células, teve a oportunidade de ver tudo isso detalhadamente, aquela apostila nossa, o que são células, traz todos os textos, e você percebe, nós falamos disso, que o crescimento da igreja primitiva é um crescimento assim muito grande. Começa com Jesus, depois Pedro, Tiago e João, depois os 12, em Pentecostes são 120, logo após o Pentecostes 3.000, depois 5.000, depois a multidão, que Lucas e ninguém mais tem como colocar em números, mas vai dizendo que é um fator assim impressionante o crescimento. E de fato, as Sagradas Escrituras contêm a verdade, elas não nos enganam, elas não mentem, elas não omitem a verdade. A igreja nascente experimentou um grande crescimento. Pelo menos até o 4º século, ela era perseguida, e no 4º século se dá a mudança histórica, onde acaba com a perseguição religiosa, com o Edito de Milão. A igreja foi crescendo, multiplicando-se, mesmo sendo perseguida, clandestina. É o tempo de maiores mártires na história da igreja, os 4 primeiros séculos. E se ela já era grande no 4º século, depois ela ficou maior ainda, porque massificou a sociedade com os cristãos, a partir do 4º século. E quando nós olhamos para esses textos, por exemplo, Atos 2, do 42 ao 47, que a igreja perseverava na doutrina, na fraternidade, na Eucaristia, na oração. Ninguém dizia que eram as suas coisas que possuía, mas tudo entre eles era em comum. E que os apóstolos operavam maravilhas, prodígios, e eles estavam no templo, eles estavam nas casas, e a cada dia o Senhor lhes ajuntava mais. Atos 2,47, nós fomos encantados, e precisamos nos encantar. Mas o modo como a gente lê essas coisas precisa ser um modo católico. Porque as Sagradas Escrituras, elas têm a verdade, a revelação, o sonho de Deus, mas ao mesmo tempo, quem escreveu sob a assistência do Espírito Santo, quis colocar no texto justamente um sonho, um modelo, um padrão a ser perseguido. Não é uma foto, um retrato daquilo que exatamente acontecia, mas é um texto que junta todo um período em poucas palavras. É uma obra de arte o texto sagrado. E a gente não pode pensar que, por exemplo, Atos 2,42, perseverança no pão, perseverança na Eucaristia, perseverança na oração, perseverança na doutrina, e tudo entre eles era comum, que aquilo era real, assim, 100%. Porque o mesmo Atos dos Apóstolos, já no capítulo 6, diz, por exemplo, que eles não conseguiam administrar os bens entre os pobres, e os pobres gregos estavam não sendo assistidos pela comunidade, que estava tendo atenção só com os pobres judeus. Em Atos 5 aparece o primeiro pecado nos Atos dos Apóstolos, que é o pecado de Ananias e Safira, que prometeram vender um terreno e doar o dinheiro todo para os apóstolos, como no capítulo 4 Simão Barnabé havia feito, José Barnabé havia feito, e eles venderam o terreno, mas eles só deram metade do dinheiro, eles enganaram a comunidade, e o texto diz que eles foram mortos. Pedro falou: vocês não mentiram para a gente, vocês mentiram para o Espírito de Deus. Então, se era aquela perfeição toda do Atos 2,42, como que Ananias e Safira no capítulo 5 deu aquela pisada na bola e enganou a igreja no que se refere a dinheiro?
Como no capítulo 6, eles não conseguiam administrar a cesta básica para os pobres gregos e só estavam atendendo aos pobres judeus. Entende, irmãos? A Bíblia não tem mentira, a Bíblia é muito realista. Mas a gente não pode, na leitura das Sagradas Escrituras, achar que aquilo acontecia assim, exatamente, tintim por tintim, do jeito que ele está. Porque ali também é um ideal sendo perseguido. É um sonho de comunidade, um retrato de comunidade que também está sendo perseguido. Estudos mostram claramente que até o século IV, cito aqui um livro, A Igreja Doméstica nos Escritos de São Paulo, da editora Paulus ou Paulinas, Vincent Branick, A Igreja Doméstica nos Escritos de São Paulo, o historiador biblista norte-americano. Ele prova, e isso não é só ele, tem várias fontes, que nenhuma igreja cristã até o século IV comportava mais de 100 pessoas no espaço celebrativo. Por quê? Porque a igreja que é o século IV era uma igreja das casas, e as casas eram um limite para uma igreja caseira, uma igreja doméstica no tempo primitivo, do primeiro ao quarto século. 50 pessoas. Essa concentração de gente que nós estamos aqui, um pouco mais de 100 pessoas, não havia nas comunidades paulinas, de uma vez só. Havia muitos cristãos? Havia, em pequenas e muitas comunidades. Uma única comunidade local com 3.000 pessoas não existia no cristianismo primitivo. Por quê? Porque não tinha nem onde reunir esse povo. A reunião era basicamente na casa. E quando era na casa, era nas catacumbas. E se tivesse 500 pessoas para a reunião, o império sabia onde eles estavam e matavam todos. Era clandestino, tinha que ser tudo muito pequeno. O fato da igreja estar nas casas era justamente por ser um ambiente mais fechado, pequeno. E não cabe pensar em mega igrejas do primeiro ao quarto século. Eram casas adaptadas que comportavam em torno de 30 a 50 pessoas. Então essas multidões não estavam numa única comunidade, como hoje a gente diria, uma única paróquia, mas era a igreja inteira, de uma cidade, de um estado inteiro. São Paulo foi fazer uma missão em Atos 19, e perguntou para os cristãos: vocês receberam o Espírito Santo quando abraçaram a fé? Eles falaram: não, a gente nem sabia que existia o Espírito Santo. E o Paulo pregou, e Paulo orou por eles, e eles receberam o Espírito Santo. Sabe quantos eram os cristãos com quem Paulo se encontrou em Éfeso, segundo Atos 19, 1 a 6? 12 irmãos. A comunidade de Éfeso tinha 12 irmãos quando Paulo visitou. Para os nossos padrões de quantidade, de crescimento, é esquisito pensar assim, mas é assim que era. É assim que era. Jesus, nosso Deus humanado, nosso Senhor Jesus Cristo, após 3 anos de um incansável trabalho missionário, pregando em todo canto, multiplicando o pão para mais de 5.000, quantos sobraram da ação de Jesus em 3 anos? Dos 12 perdeu 1, e no grupo ampliado dos discípulos sobrou o que nós temos em Atos 1,15. Quantos foram? 120. Em 3 anos Jesus somou 120 pessoas. Jesus. A comunidade de Jesus era de 120 pessoas em Pentecostes. Mas a igreja não crescia? Crescia. Mas crescimento de igreja não significa apenas crescimento numérico. Crescimento de igreja não significa apenas multiplicação de grupos. Há outros fatores que dizem o que é crescimento. Não só multiplicação de grupos e pessoas. Jesus lidava com multidões, mas não se fiava em multidões, diz o Evangelho, porque sabia que eles estavam muitas vezes por interesses. Jesus não se fiava em multidões.
Quando Jesus se refere aos discípulos, isso está nos evangelhos, ele chama a eles de pequeno rebanho. Os comparou com coisa pequena, por exemplo, sal. Vós sois o sal da terra. Quanto de sal você tem que pôr? Pouco. Vós sois o fermento, vós sois a luz. É um punhado que jogado na massa faz a diferença. A igreja só foi se tornar grande, hegemônica, na Idade Média, do século V ao século XV. Esses 1000 anos, aí sim, todo o Ocidente cristão foi católico. Igrejas em todos os cantos, todas as famílias professando a mesma fé, já batizando desde o berço. 99% era. Mas isso é do século V ao século XV, a Idade Média. Esse é o tempo da cristandade, a sociedade toda cristã. Até lá não foi assim, depois de lá não está sendo assim. Então é preciso desmistificar algumas coisas na nossa compreensão de igreja e dentro dela, na nossa compreensão do sistema de células paroquiais de evangelização. Amém? Vou entrar agora nos pontos aqui, feita essa introdução. Então vamos lá. Primeiro mito: visão celular é estratégia para formar mega igrejas. Quer dizer, adote as células de sua paróquia, sua comunidade, o seu grupo vai crescer muito, vai bombar. Isso vai impactar as nações, né? Esse é o primeiro mito. Gente, 80% das igrejas no mundo todo não tem mais do que 100 pessoas numa congregação. 80% das igrejas em todo mundo, não pensa só no Ocidente, na América Latina, no Brasil, tem igreja cheia. Quando você faz o mundo todo, 80% não tem mais do que 100 pessoas. Você não pode imaginar que o Espírito Santo de Deus se esqueceu de ungir 80% da liderança do cristianismo e não ultrapassou a barreira dos 100 membros numa congregação. Tem muito santo sendo martirizado dentro dessa igreja dos 80%. Então isso aqui, foco no grande gera senso de fracasso no pequeno. Focar, crescimento, olha como eles são abençoados, ungidos, que poder, aquele padre, aquele homem, aquele líder, o fundador, aquela comunidade, em poucos anos, 200 células, que maravilha, Deus está ali. Que mensagem você diz para os outros? Deus não está aqui. Foco no grande gera senso de fracasso nos pequenos. Se fôssemos estudar o ministério de Jesus, o ministério de Paulo, o ministério da primeira geração apostólica, todos, portanto, foram fracassados. Porque não havia igrejas com mais de 100 pessoas nos tempos de São Paulo. Jesus conseguiu 120, mas tá bom, é Jesus, né? Jesus rompeu a barreira dos 80% das igrejas no mundo todo. Existem igrejas de 2000 anos, como a igreja copta no Egito, que até hoje não passa de 1% da população. E há 2000 anos estão ali testemunhando a fé, celebrando a Eucaristia, catequizando, batizando, salvando e santificando, crescendo e fazendo crescer o reino de Deus, embora não passem de um punhado de sal no meio do país. Não, Deus está onde está o crescimento exponencial. Deus está onde está bombando. Cuidado. Porque se formos pensar assim, Deus está com Edir Macedo e Deus não está. Valdomiro, igreja cheia, estádios, galpões, multidões. Deus está nas multidões. Cuidado.
Porque muitas vezes multidão é multidão de pessoas vazias. Igreja cheia de gente vazia. Isso é muito perigoso. Tem uma paróquia em Campo Grande, que é um santuário mariano. Na quarta-feira tem 17 novenas a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A competição por uma vaga no estacionamento, por um assento dentro de uma igreja grande, todas as novenas estão cheias às quartas-feiras. Faça um censo de quantos daqueles católicos de novena de quarta-feira vão à missa. Confessam-se uma vez por mês, partilham o dízimo na sua paróquia, engajados estão numa pastoral. Você vai ver. Igreja cheia de gente vazia. Entra e sai. Quantos daqueles nem a missa dominical não vão? É melhor que já estão participando de alguma coisa, porque a graça pode tocá-los e convertê-los. Mas o movimento não significa que há conversão e há cristianismo verdadeiro, comunidade, discipulado sendo vivido. Entende? Cuidado. Então a gente tem que pensar em crescimento apenas exponencial, ou existem outros elementos que podem levar ao crescimento, que podem ser julgados como sinais de crescimento. É isso que a gente tem que pensar. Antioquia foi uma comunidade onde Paulo trabalhou. Barnabé chegou lá, fez um excelente trabalho, Atos 11. E Barnabé viu que ali tinha um lugar certinho para pôr Paulo para trabalhar, para treinar Paulo e enviar Paulo para ser líder. Porque Paulo estava em Tarso, depois de rejeitado em Jerusalém. E levou Paulo para lá, e em mais de um ano Barnabé preparou Paulo para ser quem foi. E foi em Antioquia que pela primeira vez cristãos receberam este nome de cristãos, de tão parecidos com Jesus que eles eram. Está lá, Atos 11, 26. Em Antioquia eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. Foi uma das igrejas mais vibrantes do Novo Testamento, Antioquia. Uma igreja fora da Terra Santa, fora dos judeus, uma igreja dos gentios. Mas ela em si não era uma grande igreja. Ela era uma igreja geradora de missionários. Por isso ela era grande. Foi de Antioquia que Paulo, que Barnabé, que Lúcio, que Simão, tem uma lista lá em Atos 13, todos partiam de Antioquia, a maioria das missões partiam de Antioquia. Ela mesma não era tão grande, mas ela plantou outras igrejas, que foram fecundas onde foram plantadas. Então, a igreja local, a minha comunidade, não precisa ser um fenômeno com 5.000 pessoas, mas ela precisa ser uma geradora de pessoas que onde estiverem darão frutos. Se a sua célula gerou pessoas para pastoral, essas pessoas estão servindo a Deus com excelência. Se a tua célula gerou pessoas para evangelização e elas estão servindo a Deus com excelência, dando frutos, valeu a pena ter dado a vida por elas, ter estado com elas, mesmo que elas não fiquem na célula e multipliquem células. Se elas estão dando frutos no reino de Deus como frutos da célula, já cumprimos a missão da célula. Por quê? Porque a gente plantou sementes que vão produzir frutos, vão reproduzir o Evangelho. É triste. Um dia o irmão da minha comunidade disse: olha, eu preparei 6 pessoas, inclusive dei a iniciação cristã, catequese, 1 ano ensinando Bíblia, catecismo, sacramento. Levamos essa pessoa para a paróquia para receber os sacramentos, receberam os sacramentos e o padre pegou eles na paróquia. E eu investia tanto com o sonho deles multiplicar, porque eram 6. Pois é, eles multiplicaram, estão na paróquia servindo. Entre aspas, a gente perdeu, mas a igreja ganhou. O fruto foi dado, discípulos foram formados. Jesus falou: vão pelo mundo e façam discípulos. Não disse vão e façam grupos grandes. Fazer discípulos é mais importante do que fazer grupos, sejam poucos ou muitos. Jesus não mandou fazer grupos, mandou fazer discípulos. Barnabé, a gente fez São Paulo. São Paulo ficou muito mais conhecido que o Barnabé, mas a missão do Barnabé foi fazer Paulo. Barnabé não escreveu uma cartinha no Novo Testamento, Paulo escreveu 13. Paulo exibido, né? Guloso. Mas
não seria Paulo quem foi se Barnabé não tivesse trabalhado a alma dele. Paulo tinha sido o maior fracasso. Por quê? Porque quando ele começou a conversão, ele queria converter os judeus na marra, discutindo, e os judeus ameaçaram-no de morte. E se eles vêm para cima de Paulo, eles matam a comunidade de Paulo inteira, a célula do Paulo todo. E a comunidade ficou apavorada, não sabia o que fazer, porque a gente vai mandar Paulo parar de pregar, mas o Paulo era matador de cristão. Vai que o Paulo desconverte e mata nós. Então, ao invés de exortar o Paulo, o que eles fizeram? Compraram uma passagem aérea e mandaram ele embora para Tarso. Vai fazer missão em Tarso. O Paulo foi sozinho, coitado, ficou lá um tempo chorando, abandonado. Paulo não estava pronto para dar fruto em Jerusalém. Ele tinha sido fariseu, tinha uma problemática com os judeus, mas o Barnabé teve visão que o Paulo estava pronto para dar fruto em Antioquia, num outro contexto. E o Barnabé foi para Antioquia, viu Antioquia, falou: é aqui que o Paulo tem que vir. Foi lá, buscou o Paulo e colocou em Antioquia. E o Paulo passou até o Barnabé, porque tinha um lugar certinho para o Paulo produzir fruto. Não era em Jerusalém, Paulo era para Antioquia. Tem gente que você evangelizou, que você discipulou e que não foi chamado para dar fruto na sua célula, nem na sua paróquia ou comunidade. Vai para outro lugar. Saiu da célula porque ele não tinha dom de língua. Aí falou, até que apareceu um abençoado que falou: não, mas você tem outros dons. Ah, ainda bem que eu tenho dom, Senhor. Eu não oro em línguas, mas eu sei fazer outras coisas. Veja, a visão errada, associar uma coisa com a outra. Olha, gente, eu oro em línguas, tá? Não tenho nada contra quem ora em línguas e nem contra quem não ora. Só estou dando um exemplo de que eu vi ontem aqui no congresso. Gente, cada pessoa tem um dom. Tem gente que tem dom para liderar grandes grupos. Por exemplo, o Padre Luiz Fernando é um padre que tem capacidade administrativa para tocar uma obra desse tamanho. Você pode pegar um padre com todos os dons, com todas as graças, e não ter a mesma competência. Não significa que o que aqui faz bem é melhor do que quem não faz. Cada um tem um dom, cada um tem um chamado. Quem foi maior na missão, Pedro ou Paulo? Quem apareceu mais foi Paulo. Mas quem ficou em Jerusalém segurando as pontas? Então depende do lado que você olha. A igreja sábia disse: as duas colunas da igreja, quais são? Pedro e Paulo. Não é nem Pedro, nem é Paulo. Mas cada um tem um perfil. Quando Paulo esteve com Pedro em Jerusalém, ele assinava um contrato. Você fica com os judeus e eu com os gentios. Pedro não devia estar onde Paulo estava, e Paulo não devia estar onde Pedro esteve. Quando Paulo quis ser Pedro, deu problema. Porque cada um tinha um dom, e os dois são graça para a igreja. São poucas as grandes, as mega igrejas do movimento de células. Isso inclusive no mundo protestante. As mega igrejas são pouquíssimas. E elas são como que bandeiras que Deus levanta, que Deus permite existir, para chamar a atenção das outras. Mas quem é chamado a atenção por causa de uma igreja grande, como por exemplo é a Paróquia do Espírito Santo, com hoje mais de 300 células, não pode imaginar que basta fazer o que o Luiz Fernando Soares fez, que você terá os mesmos resultados que o Luiz Fernando Soares teve. Por quê? Porque há um contexto histórico diferente, há uma liderança em torno dele diferente, há uma cidade, há uma cultura, há uma região, há outros fatores que determinam ser o que a gente vê aqui. Não é uma receita de bolo, não é uma fórmula matemática. Nós somos falando de igreja. Quem faz a igreja crescer é Deus, não é o método. Então você pode decorar o manual de células do Tom Pitt e aplicar. Você vai ter resultados diferentes de outro, que às vezes nem conheceu o manual. Deus não unge métodos, Deus unge pessoas. E Deus usa pessoas em condições históricas precisas. Vou dar um exemplo. O movimento da renovação carismática católica, há 20 anos atrás, é a mesma coisa do que hoje? Nível nacional, hoje a renovação, na sua maioria, não consegue juntar mais de 30 pessoas para o grupo de oração. Há 20 anos atrás esse contexto era diferente. Será que Deus abandonou a renovação? Será que os líderes carismáticos não têm mais unção?
Ou será que o mundo vive mudanças? A pregação hoje, que funcionava há um tempo, hoje já não funciona mais. Será que já não está saturado o universo religioso e as pessoas já vêm? Tem que pensar uma série de fatores. Não se obtém mais o crescimento de outro tempo. Por quê? Há mistérios também que a gente não consegue explicar. Então este é o primeiro mito que a gente tem que derrubar. Que células é uma estratégia para formar mega igrejas. Veja, na Itália, por exemplo, há uma paróquia, a paróquia de São João Evangelista, em Palermo, que atualmente tem 550 células. Mas a grande maioria das paróquias italianas com células não tem mais do que 10 células. Igrejas mais antigas do que essa de Palermo continuam com 10 células. E a de Palermo, no último congresso, no último congresso, há 2 anos atrás, a igreja de Palermo tinha 300 células. Hoje eles já estão com 550. Na época eles estavam empatados com a paróquia Espírito Santo. Agora já passaram. Então, para Luciano, meu Deus, a gente está para trás. Agora tem que dar um jeito de passar o Palermo. Palermo é quem pensa assim. Deu para entender? A lógica do reino de Deus não é essa. Se Deus deu uma graça de crescimento exponencial a alguns, louvemos a Deus por essa graça. Mas não imaginemos que seguir os princípios que eles aplicam nos fará chegar nos resultados que eles têm. Por quê? Porque Deus age com cada um do jeito que Ele quer. Segundo mito: célula só funciona em alguns lugares. Isso é um mito, isso é uma mentira. Por quê? Porque célula é pequena comunidade. E pequena comunidade faz parte do padrão do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento. Células ou pequenos grupos estão na raiz do cristianismo. As fontes do Novo Testamento demonstram isso. Ao longo da história da igreja sempre houve momentos de renovação eclesial que partiram de grupos pequenos. Viver grupos pequenos está na essência da igreja. Assim como família, pai, mãe, filhos funciona em qualquer cultura, igreja organizada em grupos pequenos funciona em qualquer cultura. Porque família é retrato de Deus, e Deus entra e funciona em qualquer cultura. A Trindade é família, a igreja é família, célula é família. Logo, família, igreja, célula funciona em qualquer lugar. Em alguns lugares vai crescer muito, em outros lugares não vai crescer, mas que vai funcionar, vai. Não é o crescimento exponencial, é a vida que isso gera. É a vida que isso gera. Então, os documentos nos asseguram isso. Isso é um princípio. O Evangelho Luciano fala disso, Aparecida fala disso, o Evangelho Gaudi fala disso, documento 100 de Aparecida fala disso. Pequenos grupos é um padrão para a igreja toda. O que Deus quer? Que a gente organize nossos grupos em pequenos grupos. Não que nós tenhamos mega igrejas de pequenos grupos. O padrão é ter pequenos grupos e não ser megas igrejas. São duas coisas diferentes. Entendido? Logo, células funcionam em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Isso aqui é um ponto muito importante. Terceiro mito. Eu aprendido, ensinado, que nós chegaremos ao sucesso. Cada realidade tem suas necessidades. Coisas que funcionam no Nordeste, às vezes não funcionam no Sudeste. Coisas que pegam e dão tão certo no Centro-Oeste, não se encaixam no Sudeste. Por quê? Porque as condições do lugar são diferentes. Eu vejo e louvo muito a Deus pelo trabalho que a comunidade de Balmapa faz no Campo Grande, com os acampamentos. São vários. O pessoal também de Ponta Grossa faz também. Na Grande São Paulo não dá para evangelizar com acampamento. Não tem lugar. Você não tem uma empresa que vai liberar um funcionário 5 dias fechado numa fazenda, num sítio. Não tem.
Se fizer acampamento, está desempregado. Vai acampar na fila né? Dos 13 milhões. Determinadas estratégias funcionam num lugar e não funcionam em outro. Por quê? Porque questões culturais. Então não é só seguir uma cartilha, fazer o que o outro faz, que te levará aos mesmos resultados. É preciso que a gente aplique os princípios e a realidade específica. É a tal da enculturação. Às vezes, você vê uma paróquia que faz um determinado trabalho com casais, o que está fazendo não consegue. Talvez você tenha que fazer um trabalho com jovens. Cada lugar tem as suas características. A gente tem muito essa mania de imitar, copiar o modelo dos outros. Copiar modelo não leva aos resultados esperados. A gente tem que pegar os princípios. Então, uma frase importante aqui: princípios têm prioridade sobre modelos. Princípios têm prioridade sobre modelos. Eu vejo quando os irmãos vêm à Paróquia Espírito Santo e querem implantar as células nas suas comunidades e dizem assim: olha, nós temos que formar as redes agora. Rede de casal, rede de jovem, rede mista, rede de homem, tal. Aí a gente fala: mas quem disse que tem que formar rede? Rede é uma estrutura, uma estratégia que dá certo num lugar, mas que não é um princípio fundamental do sistema que tem que ir para todo lugar. Princípio do sistema é formar líderes. Princípio do sistema é prestar contas, é ter supervisão. Isso é princípio. Agora, trabalhar em redes não é princípio. Se o treinamento vai ser semanal, ou se o treinamento vai ser em retiros, se vocês vão evangelizar em seminários de vida na semana, ou em acampamentos de 5 dias, isso é estrutura, que cada cultura, que cada lugar tem as suas. Agora, o que tem em comum? Tem que ter os princípios. Então, se você consegue evangelizar em seminários semanais, você está com o princípio do evangelismo, que é o mesmo princípio que a Boa Nova tem no acampamento. Então é preciso evangelizar. Como? Como não importa, o importante é que se evangelize. Então não é o modelo, é o princípio que move o modelo. Isso é mais importante. Então não queira reproduzir padrões admiráveis, frutuosos no teu contexto. Descubra o teu padrão, descubra o teu modelo, descubra o que encaixa no teu contexto. Se uma coisa não está funcionando, mude. Se não está dando certo, mude, ouse, inove, altere. Os princípios têm que ser descobertos. Não é a questão do modelo apenas. Uma coisa importante: ter uma boa declaração de ideais. A paróquia, a comunidade de células, tem que ter a declaração de ideais, tem que ter visão, tem que ter missão, tem que ter valores. Isso tem que ser estudado, tem que ser assimilado, isso tem que estar impregnado na mentalidade da liderança. Isso tem que ser externalizado à comunidade. Banners, sites, redes sociais, revistas, informativos, camisetas. A ideia, o conceito de evangelização em células precisa impregnar o grupo. Porque isso gera uma cultura, isso gera uma mentalidade. Então a declaração de ideais, quem somos e onde queremos chegar, isso tem que ser muito claro para o grupo. Então descobrir os princípios e colocar numa boa declaração de ideais. Essa semana eu conversava com o fundador de uma comunidade e ele dizia: na nossa declaração de ideais, o nosso sonho é termos uma célula da comunidade em cada rua da nossa cidade. Ele falou: é um sonho bastante ousado, mas é um sonho. Ele falou que quando eu falei a primeira vez, todo mundo riu da minha cara. E agora ele colocou um mapa dentro do auditório da comunidade dele, da cidade, e está colocando os marcadores. E o pessoal já começa a olhar com medo. Eita, o trem está começando a pegar corpo. Ele tem um sonho, ele declarou o ideal dele. E ele vai perseguir aquele sonho em oração e trabalho. A comunidade sabe para onde tem que ir. Se você não define o modelo, você fica dando tiro para todo lado. Cada congresso, ai que legal, agora é escola Santo André, agora é Padre Pite, agora é acampamento. Gente do céu, a gente tem que saber quem que a gente é e que linha que a gente tem que adotar.
Se a cada congresso, se a cada convenção, se a cada encontro você vai adotar uma metodologia nova, você vai mais confundir e destruir o povo do que ajudar. Defina o modelo de vocês. A declaração de ideais define o modelo. Na minha comunidade, por um tempo de 4 ou 5 anos, nós fizemos algumas experiências. E em pouco tempo provocamos muitas mudanças. Agora o líder tem que ser consagrado. Agora o líder não é mais o consagrado. O treinamento tem que ser em retiros. Agora tem que ser semanal. E mudanças em pouco tempo geram uma confusão. Você tirar a comunidade daquela confusão e fazê-la pulsar de novo é muito difícil. Então a clareza na declaração de ideais e a persistência nela, mesmo que o resultado não venha de pronto, é muito importante. Muda muito, atrapalha muito, mudar muito, ficar inovando demais, atrapalha. Tem que ter clareza do que é e onde quer chegar. Outro mito: basta ter células e grupos de oração, ou células e missa, que tudo vai funcionar. Então, na missa nós estamos no templo e na célula nós estamos na casa. Pronto, já temos as duas asas, tudo vai bem. Não. A célula não esgota o que é a igreja, o que é o ministério, o que é a vida comunitária. A célula é uma estratégia, a célula é um sistema. Se você não tiver formação de liderança, se você não tiver acompanhamento pessoal, se você não tiver uma espiritualidade boa, se você não tem uma gestão financeira boa, não é a célula que vai trazer resultados, mudanças, fazer milagres. Não é. Então precisa ter sistemas básicos que promovam o crescimento. Não, pois a célula tudo mudará, pois a célula tudo funcionará. Não. Uma coisa é você começar a célula com quem já tem uma caminhada. Gente que já tem vida de oração, coerência, liderança, dons. Outra coisa é começar uma célula com gente crua, que acabou de ser convertida. É diferente. No começo, a gente faz a célula protótipo, as primeiras multiplicações não são fáceis. Chega uma hora que você satura. Quer dizer, você já chegou naquele povo que já estava participando mais ativamente e começa a ficar difícil arrumar novas lideranças. Mas por que fica difícil? Porque agora você está pegando gente menos preparada, com menos conteúdo, com menos bagagem, com menos história. E você tem que formar essas pessoas. Isso é mais difícil. Muito mais difícil. Então, quais são os 2 sistemas básicos para levar ao crescimento? Quais são os mais básicos? O primeiro é treinamento. Se não tem treinamento, se não tem formação, não tem como ter crescimento. Ah não, a célula não faz tudo. Não faz. Tem que ter retiro, tem que ter aula, tem que ter estudo, tem que ter partilha, tem que ter momentos de oração, congressos, cursos, investimento, treinar pessoas, formar pessoas. São Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 2:2, o que você recebeu de mim ensina a outros que possam ensinar a outros. Treinar pessoas é muito importante. O sucesso de uma célula não é 30 pessoas numa casa, mas é ter um núcleo de 4 ou 5 auxiliares bem preparados para futuramente multiplicar a célula que se reúne hoje na casa. É melhor uma célula com 10 e 3 auxiliares preparados que uma célula com 30 e ninguém preparado. Sucesso se mede por sucessão e não por casa cheia. Quem é o líder de sucesso? O que faz o auxiliar, o que faz o sucessor. Sucesso e sucessão, fala isso comigo. Sucesso para agarrar o conceito. Sucesso se mede como? Por sucessão. Se você treina auxiliares, você tem sucesso. Mesmo que você não tenha 12 na célula. Ah, mas só tenho 8. Mas 8, dos 8, 4 são auxiliares. Pronto, você já alcançou o quarto sucesso. Porque você pode multiplicar agora a célula, que vão nascer 3, 4 grupos bons. A casa cheia pode ser uma ilusão. O treinado, o que você capacitou, ele vai produzir muitos frutos.
a gente se ilude na casa cheia, a gente se ilude nas amizades, a gente se ilude nos lanches, a gente se ilude nas saidinhas de comunhão. Gente, treinar pessoas é fundamental. O mais importante é treinar pessoas. Esse é o primeiro sistema. Vocês têm que ter um sistema de treinamento. Qual? O que vocês julgarem melhor. A Agência Católicos e Células oferece Vida Nova, Vida Vitoriosa, Sou Missionário, Nasci para Servir. No último congresso nós oferecemos outro, a Escola Santo André. E cada paróquia, cada comunidade pode criar o seu sistema. O modelo adotado não importa. Importa que tenha treinamento. Treinamento é princípio. Isso não pode faltar. Formação de liderança não pode faltar. Como vocês fazem? Do jeito que vocês julgarem melhor para o grupo de vocês. Não tem o treinamento certo. Certo é que tem que treinar. Isso sim, isso é princípio. Isso está na alma do sistema de células. E o segundo sistema básico para haver crescimento. Primeiro é treinamento. Qual que é o segundo? Supervisão. Supervisão. Nesse aqui eu percebo que a gente ainda tem muito arroz com feijão para comer. Muita farinha para comer, para aprender a fazer. Veja, do mesmo modo que o líder de célula precisa se preocupar em formar auxiliares, o líder geral da comunidade precisa se preocupar em formar supervisores. Quando os supervisores são destacados até da liderança da célula, são tirados da liderança da célula, normalmente é melhor. Para quê? Para que ele foque 100% no cuidado dos líderes. Quem é supervisor e não lidera a célula sofre, porque é prazeroso você ter uma comunidade a quem pertencer, a quem liderar, que é a célula. Eu adoro, por exemplo, estar num grupo. Mas é o sacrifício de estar num grupo para cuidar de líderes de grupos. O supervisor, gente, não é um cara burocrático atrás de uma planilha, de um programa de computador, apenas coletando dados. O supervisor precisa ser o pastor do líder de célula. É o relacionamento com o líder de célula que define a supervisão. Isso aqui é muito importante. A gente tem que voltar às bases do sistema de células que está no sistema de Jetro. Êxodo 18, 13 seguintes. Moisés fazia tudo sozinho. Jetro falou, está errado. Levanta líderes, forma líderes de 100, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 1000. Você fica com o grosso só e o resto delega. Delegação pastoral faz parte da supervisão. A gente tem que fazer menos para os irmãos fazerem mais. Se um supervisor visita células toda semana, uma por semana, ele vê, ele ouve, ele ajuda nos problemas, ele ajuda nos conflitos dos membros. O membro não precisa ficar buscando resposta no Google. Ele tem a quem recorrer. Ele não precisa esperar 2 anos para um congresso para ele achar soluções. Ele tem quem pode lhe dar suporte. Então, supervisão é uma coisa muito importante, né, que a gente tem que desenvolver. E a supervisão também tem que ter auxiliar. Porque se você tem como supervisor 5 células que você cuida, tá? Se essas 5 células se multiplicarem por uma cada uma, né? Cada um gerar mais uma, vocês vão ter 10. Você não pode ser supervisor de 10. Você pode ser supervisor de até 5. 3 a 5 é o número ideal para uma supervisão. Mais que isso não dá conta de fazer um trabalho bem feito. 3 é o número ideal, no máximo 5. Um supervisor cuidar de até 5 células. Se essas células multiplicam, você tem que ter um outro supervisor para cuidar. Mas de onde vai vir esse supervisor? De uma das células que você supervisionava. Você tem 5 células na tua supervisão? Tem. Sacrifique um líder. Esse cara não vai ser líder agora de célula. Para quê? Para ser o teu auxiliar. Porque lá na frente ele vai ser supervisor junto com você. Porque só ter grupos nas casas, sem uma boa supervisão, um bom pastoreio, não produz o fruto que a gente espera. Então é muito importante ter sistema de supervisão. É o treinamento e é também a supervisão. O que o supervisor tem que dar? Um suporte de qualidade aos líderes.
rezar pelos líderes, dar material para os líderes, desafiar os líderes, colocar metas para os líderes, ajudar em pontos das reuniões que eles não estão conduzindo bem, ajudá-los a discipular pessoas que eles não estão conseguindo. É isso. Dar suporte e qualidade. Ajudar os líderes a pastorear. É isso o trabalho de um supervisor. Então, outra coisa que um supervisor tem que fazer, ele tem que trabalhar com aquela linha, né, de trabalho numa guerra, que é a linha de suprimento. Uns estão lá no campo de combate, recebendo a bomba ou o tiro, e outro time vem por trás para servir comida, para servir remédio. Ele não vai pegar na arma, mas ele vem dando suporte para aqueles que estão na linha de frente de combate. As nossas lideranças estão na linha de frente. O inimigo ataca, as famílias têm problemas, as células às vezes não crescem, eles correm o risco de serem humilhados, de serem julgados. Liderar é muito difícil, envolve a vida da pessoa. Então o supervisor tem que dar suporte, tem que dar comida, tem que dar remédio, tem que rezar junto, tem que dar material, tem que fazer enxergar outros ares, fazer a célula mudar de lugar, mudar os hábitos da célula. Esse é o trabalho do supervisor. Então não basta ter célula na casa e missa na igreja que tudo vai bem. Você tem que ter um sistema de treinamento, você tem que ter um sistema de supervisão. Célula sozinha não faz nada. Tem que ter cabeça, tem que ter hierarquia, tem que ter comando, tem que ter pastoreio. Outro mito, são 8, viu? Já estamos no 5º. Fiz a transição, vou crescer, né? Quer dizer, basta aplicar o ano para a transição que o crescimento vai chegar de forma mágica. Não. Por quê? Na transição você aprendeu um método de evangelização, mas métodos de evangelização não produzem mudanças nas comunidades. O que é o foco verdadeiro de uma transição? Não é mexer as estruturas, é mexer a teologia que move a igreja. Não adianta você tirar a catequese da paróquia e levar para casa, você encurtar o caminho, você mudar a forma de fazer reuniões. O que a gente tem que mudar é a maneira de pensar a igreja. A gente tem que entender como a igreja é, como ela tem que funcionar. A gente tem que entender o que Deus quer com a igreja em células, que talvez não seja algo que nós veremos, mas lá na frente outras gerações verão. Aquilo que foi pregado hoje pela manhã. Talvez nós não colhamos os frutos do que nós estamos semeando, as próximas gerações colherão. Nós temos que entender os fundamentos da visão de células, bíblicos, teológicos, pastorais. Mas que fundamentos são esses? São muitos. O fundamento da vida em comunidade. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos de encontro, de relação. O senso de pertença. Nós precisamos urgentemente levantar o gigante adormecido do laicato. Os nossos irmãos católicos não estão acostumados com o pastoral, com a evangelização, com o engajamento. A acomodação incrível que nós temos na igreja. Como que muda isso? Incutindo na alma deles o sacerdócio batismal. Todos são sacerdotes, reis e profetas. Todos são evangelizadores, evangelho anunciante. O Bíblia dizia hoje pela manhã. Todos são corresponsáveis pela missão. Mas quando eu era criança não era assim. Porque quando eu era criança você conhecia um modelo de igreja, mas você não conhece a alma da igreja, o princípio da igreja. E no princípio da igreja sempre foi assim. Nós estamos não tentando encher a igreja, nós estamos tentando redescobrir a essência da igreja, os fundamentos da igreja, a teologia do Novo Testamento, a teologia do Concílio Vaticano II, da Lumen Gentium, do Decreto de Gentes, e assim por diante. Gente, nós precisamos estudar a evangelização, estudar documento 100, documento de Aparecida, Evangelho Gáudio, Evangelho Anunciante. Nós precisamos estudar o manual de Dom Pide. Não se muda a igreja cantando, dançando, pulando e orando em línguas. Nós precisamos ter consciência e formar consciência. Nós precisamos mudar a mentalidade. Mas para mudar a mentalidade, a gente tem que ter muita convicção.
nação, formar o nosso povo. Isso aqui é muito importante. Então, o foco não é mudar as estruturas da paróquia. O foco é mudar a mentalidade da liderança. Então é a teologia correta que gera a metodologia que funciona. Quando você tem a teologia correta, a metodologia vem como resultado. O foco é teologia, não é metodologia. E com isso eu não estou falando que a gente tem que estudar teologia não, viu? Estou falando que a gente tem que entender o que é a igreja. Amém? Porque teologia também é um chamado para alguns, não é para todos. Tem muita gente, eu estou querendo aprofundar para fazer teologia, perde a fé. Não tinha estrutura para estudar. Teologia não é para todos, teologia é para quem tem dom. Catequese é para todos, formação é para todos, teologia não. Isso aqui é importante. Mais um mito, para a gente ir terminando. O sexto. Olha, coloca célula na tua paróquia que ela vai crescer. Ah, tá, então o fundamento da igreja agora é a célula? Não é mais Jesus? Não é o Espírito Santo? Não é a vida da graça? Deus não unge métodos. Quem faz a igreja crescer é Deus. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala: não importa quem planta, não importa quem rega, importa Deus que faz crescer. Paulo diz: o único fundamento da igreja é Jesus Cristo, é sobre ele que a gente constrói. As células não mudam a igreja. Quem muda a igreja é Jesus e o seu Espírito. Só. Se não tiver a vida da graça, se não tiver a centralidade da Eucaristia, da adoração, não vai ter mudança. Ah, mas a gente aplicou a célula. Deus não unge método. Deus unge pessoas. Pessoas transformadas. Isso aqui é muito importante. Então a gente não pode vender essa falsa ideia, porque depois do crescimento não vem, o fracasso fica, né? O senso de frustração. Outro mito: quem não cresce porque é fracassado, não tem unção. Isso faz tão mal. O sucesso, eu já dizia antes, não se mede por grupo cheio, se mede por sucessores. Mas o sucesso também está no nível de esforço e não nos resultados. Se você fez o possível, se você se doou, se você rezou, se você deu o seu melhor, e ainda assim o resultado não veio, valeu o esforço que você fez por Deus e pelas pessoas. Se não veio o resultado, não compete a você julgar, questionar o porquê não veio. Tem coisas que nós não temos explicação. Simplesmente não tem explicação. Deus é quem controla. Então esse é um grande desafio. Nós temos que entender que alguns grupos foram chamados para ser pequenos, outros para serem médios e outros para serem grandes. A graça, a unção, a bênção não está em quem é grande, mas está em quem está gerando frutos no seu contexto. Frutos de santidade, frutos de comunidade, frutos de liderança, frutos de pastoral, frutos de evangelização. Ainda que não se torne um grande movimento. Não é o grande movimento o sinal de sucesso, mas a dedicação em viver os princípios deixados pelo Senhor. Isso sim é medida para o sucesso. Agora, por que a gente tem dificuldade com essas coisas? Por que a gente quer ter o grupão? A gente gosta de mostrar, né, o lotado, o mega, o hiper, o ultra. Por quê? Porque a gente está numa sociedade que nos molda, que nos influencia. Sociedade de mercado, capitalista, de mostrar-se, de aparecer, de se exibir, de contar os feitos, as conquistas. A pessoa, né, mostra, ela quer mostrar o lanche caro que ela comeu, o carrão que ela dirigiu, aquela viagem que ela fez. Então, ó, meu grupo está crescendo, passamos por 300 mil células. Isso é uma tendência. Esse exibicionismo é uma tendência do nosso tempo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, porque quando a gente foca nisso, a gente transmite a mensagem que quem não consegue o que a gente consegue é fracassado. Isso é muito perigoso. Isso é muito terrível.
E com isso, claro, a gente não está recriminando quem cresce, que cresça muito. Tá? O crescimento é muito bem-vindo. Deus levante muitos grupos, mega grupos. Mas dizer que todos os grupos obterão um grande crescimento, isso é uma mentira. Como é uma mentira achar que todo membro de célula vai ser líder? É Deus quem dá dom de liderança, não é a participação do modelo de igreja. Todo membro é um líder, não é. Tem o potencial de se tornar, mas do potencial que Deus deu no batismo para levar isso, aí é outra coisa. Não, todo membro tem que ser evangelizador. E ai de quem não evangelizar, de São Paulo. Mas dizer que todo membro tem que ser líder é mentira, é mito. Todo líder tem que fazer discípulos. Todo líder tem que orar para que o Senhor da Messe mande mais operários para a Messe. Todo membro tem que ganhar pessoas para Jesus. Porque quem não ganha pessoas para Jesus, talvez não foi ganhado por ele ainda. É preciso ganhar pessoas para Jesus, isso sim, todo membro. Mas liderar grupos requer habilidades que nem todos têm. Liderança é dom. Tem gente que tem dom para ser auxiliar? Tem. Para a vida toda? Sim. E tem gente que tem dom de ser líder. Tem gente que não tem dom nem para ser auxiliar, mas tem dom de ser anfitrião. A casa dele é a casa de todos. Tem gente que tem o dom de fazer suco, de preparar o lanche, de cantar, de dar a palavra. Todo mundo tem que ter dom, isso sim. Amém? Amém? Mas dizer que todo membro tem que ser líder, isso é um mito, isso é uma mentira, que tem que cair. E para terminar, olha, se não está dando certo, se você não está crescendo, se você não está multiplicando, se você não está bombando, não é para você. Não, isso é uma mentira. Por quê? Porque falhas podem nos levar a descobertas. Não alcançar os resultados esperados pode nos levar a uma conversão pessoal, que é uma mudança na forma de fazer as coisas. É preciso insistir, é preciso perseverar, é preciso apostar, é preciso crer até o fim. Padre Gianni, não sei se foi aqui ou se foi em São Bernardo, na grande célula lá, ele disse, a comunidade dele foi a primeira comunidade em células no mundo. Tem uns paróquias e comunidades, ele foi a primeira. O fundador dele já é falecido. Eles cresceram muito no começo, chegaram a 150 células. Falou que nos últimos anos, eles tiveram apenas 7 multiplicações de células. Eles estagnaram o crescimento. Então quer dizer que Deus não está mais com eles, tem que parar com tudo e mudar de estratégia, adotar outro modelo? Muito pelo contrário. Talvez essa estagnação seja algo que Deus esteja permitindo para trazer coisa nova à vida dos membros da comunidade. E eles vão se redescobrir no tempo certo. Porque quem cuida de tudo é o Senhor. Deus não reprova falhas, mas Deus reprova a falta de tentativas. Você tentou, você fez de tudo, sua célula não está. Ai, Deus não está comigo, acho que Deus virou as costas para mim. Não. Não pense que você falhou, porque você não fez o grupo crescer para 15 pessoas no ano. Mas certamente você estará falhando se você desistir de ser líder, porque não está conseguindo encher um grupo no ano. Quem perseverar até o fim, disse Jesus, será salvo. Não quem encher um grupo de 15 até o final do ano será salvo. Mas o outro consegue, o outro. Para de olhar para os outros. Olhe para si. O dom dos outros é o dom dos outros. Você tem os seus dons. Não copie o modelo do outro. Descubra os princípios que movem o outro. Os princípios têm prioridade sobre os modelos. E para encerrar, eu queria pegar um texto bíblico. Pode ficar em pé. Abacuque, capítulo 3. É profeta, já está na Bíblia. Abacuque, capítulo 3.
versículo 17. Para facilitar, vai a Mateus, Evangelho, e volta um pouquinho. Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Chega em Mateus. Então, se chega em Mateus, volta um pouquinho. Abacuque 3. É muito interessante esse capítulo, porque no versículo 1, eu leio aqui na Bíblia da CNBB, diz assim, Abacuque 3:1: ouvi falar, Senhor, da tua fama, aprendi a respeitar as tuas obras, ó Senhor. Faz tudo reviver agora nesses anos, mostra tudo nesses tempos. Abacuque vive num tempo difícil, e ele fala: Senhor, quantas coisas grandes, prodigiosas, grandes, maravilhosas o Senhor já fez. Eu ouvi falar de tudo isso. E Abacuque pede a Deus: faz tudo reviver nesses anos, reaviva o teu povo, reinflama o teu povo, faz a gente voltar a essa grandeza que eu ouvi falar. É uma oração que o profeta está fazendo. Quem gostaria de reviver o primeiro amor? Quem não queria voltar àquele gás da oração para ganhar pessoas, quando a gente não cansava, quando a gente tinha... Todo mundo quer isso. É o que Abacuque está pedindo. Senhor, eu ouvi falar, faz isso reviver nesses tempos, mostra isso nesse tempo. Mas aí lá no 17, ele diz assim: mesmo que a figueira não renove seus brotos, mesmo que a parreira deixe de produzir e venha a falhar a produção de azeitonas, se as pastagens nada mais tiverem para alimentar o gado, se as ovelhas desaparecerem dos pastos, mesmo que não haja mais gado no curral, estarei feliz no Senhor, cantando a Deus, meu Salvador. O Senhor Deus é minha força. Ele me dá pés ligeiros como os da gazela e me conduz para as minhas alturas. Aqui a gente podia trazer o contexto da célula e dizer assim: mesmo que a paróquia não renove os seus líderes, mesmo que a parreira deixe de produzir e venha falhar a produção de azeitonas, de supervisores, mesmo que as células começarem a morrer, mesmo que eu não esteja mais suportando aqueles meus irmãos de célula toda semana, e esteja com uma carta de despedida dizendo para o meu líder geral: olha, eu não aguento mais, coloca outro no meu lugar, estou cansado, estou enjoado, não é mais para mim. Mesmo se as pastagens nada mais tiverem para alimentar o gado, como que eu vou dar de comer para esse povo? Como que eu vou renovar a minha liderança? Já tentamos de tudo, já é o 7º congresso, já estou com a biblioteca de Alexandria em casa, de tanto congresso que eu fui, que o César divulga livro, né? E nada está funcionando. Mesmo se as ovelhas desaparecerem dos pastos e não haja mais gado no curral, você tinha 30 células, hoje tem 20. Você tinha 350, você tem 300. Se isso tudo acontecer, mesmo assim, eu estarei feliz no Senhor, cantando a Deus, meu Salvador. Porque tudo vai passar. As línguas passarão, a ciência passará, a liderança passará, os resultados passarão. Um pai e uma mãe, um dia os filhos passarão, não estarão mais dentro de casa. Um dia a saúde passará. Você larga o marido ou a mulher porque a saúde passou, porque o cabelo mudou de cor, porque a barriga deu uma esticadinha, porque apareceu uma ruguinha, porque não pode mais gerar, porque não tem mais
a mesma força dos primeiros anos de casamento? Não, nosso compromisso foi até quando? Até a morte. E o nosso compromisso não é com uma estratégia de evangelização. O nosso compromisso é com o Senhor. O teu compromisso não é com a obra de Deus. O teu compromisso é com Deus nas obras. Deus pode dar ou não frutos, pode dar ou não ovelhas, pode dar ou não líderes, pode dar ou não multiplicação exponencial, crescimento exponencial. Mas a fé, a esperança, a caridade, o louvor, a adoração, o amor à palavra, só pode ir aumentando, só deve ir aumentando dia após dia. Mesmo que não haja frutos, do Senhor a gente não pode desistir jamais. Porque a gente não está aqui para fazer uma obra, a gente está aqui para ser do Senhor. Amém, irmãos? Você não vai entrar no céu da tua seta. Você vai entrar no céu. Por isso o profeta disse: o Senhor é minha força, e Ele me dá pés ligeiros como os da gazela e me conduz para as minhas alturas. Peçamos ao Senhor que nos leve para as alturas. Que o Senhor tire o nosso foco na metodologia. Que o Senhor tire o nosso foco na estratégia. Senhor, tire o nosso foco dos números. Tire o nosso foco dos resultados. E faz, Senhor, o nosso foco estar em Ti. Nós queremos ver o quanto nós temos Te amado, mais do que quantas pessoas nós temos ganhado para Ti. Nós queremos ver quanto a nossa oração tem melhorado, quanto a nossa vida devocional tem aumentado, quanto a gente tem de mais fé, de mais esperança, de mais amor, de mais persistência. Sim, nós também queremos os resultados, nós queremos pessoas, nós queremos líderes. Mas o que adianta ganhar o mundo inteiro, Senhor, se a gente vir perder a nossa alma? O que adianta ganhar uma multidão para Ti, se a nossa alma não tem a Ti? Se a nossa alma está vazia? Se a gente não está nas alturas? Se a gente não está na comunhão contigo? O que adianta ganhar o mundo inteiro? Pregar para tantos, liderar para tantos, movimentar tantos, multiplicar tantos. Senhor, mesmo que não venhamos a produzir os frutos esperados, que o nosso coração não se afaste de Ti. Revigora nessa tarde a nossa esperança, Senhor. Revigora os nossos sonhos. Restaura os nossos sonhos. Restaura o nosso adoro. Restaura o nosso entusiasmo. Restaura a alegria de servir, mesmo que não tenha resultados imediatos. Dá-nos a alegria de te servir, mesmo que não haja gado no curral, mesmo que não haja pasto para o gado. Restaura a alegria de servir, de liderar, de desgastar a própria vida, de orar pelos meus irmãos, de visitar, de ligar, de ir atrás, de ir na casa, de chamar, de visitar, de corrigir, de aconselhar, de orar, de ensinar a palavra. Senhor, faz-nos contemplar os nossos com o Teu olhar. Renova a Tua obra nesses dias. Aviva a Tua obra nesses dias. Mas nem tudo